Jesus falou e o evangelista, né, Mateus, escreveu desta forma, é porque existe uma profundidade nas palavras tal como está aí. E é o exercício que a gente vai fazer hoje, tentar entender o Pai Nosso, o que a gente diz para Jesus e para Deus quando profere o Pai Nosso. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que significa o Pai Nosso? Que oração é essa, né? A gente fala o quê? Como que a gente se comunica com Deus? Então, este é um contrato que a gente já fez com Jesus mais de uma vez durante a nossa encarnação. E quando a gente fala o Pai Nosso, o que a gente está falando para Jesus? Primeira coisa que Jesus fala, ele diz ali em cima, né? Portanto, vós orareis assim. Nós interpretamos que devemos repetir as palavras. Mas na passagem anterior, ele fala que não é pelas muitas palavras que nós seremos ouvidos. Que os fariseus acham que as palavras repetidas têm mais força. Na passagem anterior é essa aí. Fala, não é pela repetição de palavras. E aí a gente pega e começa a repetir palavras. Mas, repetir a palavra não é o equívoco, né? O equívoco é você não saber o que você está repetindo. O que a gente está pedindo? Quando Jesus fala, devereis orar assim, ele está dando um guia geral da prece. Qual é a nossa postura em uma prece? O que eu estou pedindo para Jesus? Que contrato, entre aspas, eu estou fazendo com Jesus? O que eu estou me predispondo para Jesus, para Deus, quando eu faço prece? Não importa qual prece. O comportamento do espírito do cristão perante uma prece é esse. Independentemente se a gente fala essas palavras ou não. O que a doutrina espírita fala quanto à prece? Como nós devemos orar? Agradecer, pedir e louvar. Não é isso? Qual é a nossa postura íntima perante a prece? Humildade, sinceridade. Nós precisamos orar para ser atendido? E se eu não pedir? Se eu não pedir, Deus age com misericórdia para comigo? Então por que eu tenho que pedir misericórdia? Para eu me colocar no meu devido lugar. Não é porque Deus depende da minha prece para me auxiliar, para atuar em cima de mim. É para que eu me coloque em posição que eu consiga perceber a atuação divina. Você recebe, mas não percebe. E aí, se eu não percebo, eu reduzo a potencialidade que eu poderia ter dentro de mim. Tem uma passagem lá nas Bem-aventuranças que fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aí, quem não é misericordioso não recebe. Fiquei de fora. Por que os misericordiosos receberão misericórdia? Deus é misericordioso com quantas pessoas? Todas. E por que na bem-aventurança fala que só os misericordiosos receberão? Para você perceber a misericórdia de Deus, você tem que saber o que é misericórdia. Para saber o que é misericórdia, você tem que vivenciar a misericórdia. Porque senão Deus está sendo misericordioso com você e você acha que Ele está te punindo. Ele está enviando dores para fortalecer a sua vontade de servi-lo e você acha que Ele está punindo você porque Ele ficou chateado. Porque eu não conheço a misericórdia. Quando eu deixo o meu filho, por exemplo, executar determinada ação que ele vai se frustrar, é por amor. Claro que eu estou no controle, não vai ser uma coisa que vai acabar com a vida dele. Mas ele tem que passar algumas frustrações para que ele ganhe maturidade. E isto é uma atitude de amor a ele. Se eu não exerço esse tipo de misericórdia, na hora que a dor me chega, eu acho que é punição. Na hora que o outro age contra mim, eu acho que Deus está permitindo que o mal entre nele para me prejudicar, porque afinal eu sou o centro do universo.
Por isso, aqueles que agem com misericórdia receberão misericórdia, porque ele tem a capacidade de perceber o que é misericórdia. Fora isso, eu vou ter uma má interpretação da misericórdia. Por isso, nós oramos, para que eu baixe o meu orgulho, para que eu baixe as minhas vaidades, para que eu pense a partir de Deus e não a partir de mim. Que eu enxergue as coisas a partir dos olhos divinos e não a partir dos olhos pessoais. E a nossa tendência é enxergar tudo a partir de mim. Então, nós devemos orar assim, é postura de oração, não necessariamente nessas palavras. E aí ele começa, Pai Nosso. A primeira pergunta é essa, por que Pai? Boa pergunta, por quê? É machismo de Jesus, gente? Existe um porquê, né? Vamos lembrar dos paradigmas, do como que aquilo afeta, né, aquela sociedade. Por que Jesus chama Deus de Pai e não de mãe? Agora, quando os magos entram na manjedoura, guiados pela luz de Deus, na noite, nas trevas de nossos corações, não era uma estrela que estava lá em cima, não. É a luz divina que guia-nos para a descoberta de Jesus nascendo em nossos corações. Quando eles entram na manjedoura, Jesus está com quem? Maria, sua mãe. E ele sequer cita José. Coitado de José. Por quê? Porque tem uma representatividade da mãe. Né? O filho dela é o que vem. E a mãe tinha toda uma representatividade de amor, de sentimento, de moralidade, de emoções. E as nossas virtudes, Jesus nas entra em nós, elas vão vir da nossa parte moral, da nossa parte sentimental, que é representada por Maria, sua mãe, que é o feminino bíblico. E o masculino bíblico representa a nossa desbravamento, a nosso empreendedorismo, a nossa intelectualidade. E temos os dois dentro de nós. Por que ele fala pai? Pai é quem guia. Lembra que para você ser filho, lembra a parábola do filho pródigo? Só cita o pai. Quem que era o guia da família? Pai. Quem que era aquele que dizia as verdades na família? O pai. O paradigma é esse. Então, quando ele fala pai, o que ele está dizendo? Olha, é quem dá o norte, é quem guia, é quem tem as verdades. O filho, quem que é o filho? O paradigma bíblico é quem serve o pai. Quem não serve o pai não é filho dele, mesmo que consanguineamente seja. Eu tenho que ser filho, por isso que Jesus é filho de Deus. Quem é o único dentro de nós que segue Deus? Só Jesus. Nós ainda estamos aí titubeando, né? É o único, por isso que no texto bíblico ele é o Filho único de Deus. Todos nós somos filhos de Deus? Poxa. Por que está dizendo que é o Filho único? Porque filho não é consanguinidade. Filho é aquele que serve 100% o pai, aquele que admira o pai, aquele que segue o pai, aquele que não nega o pai. O filho obediente não é o filho rebelde que foge. A conotação de filho não é a conotação que a gente tem hoje de consanguinidade. Da mesma forma, o pai é o que dá direção, é o que estabelece as regras. É aquele a quem o filho tem que servir. Por isso ele fala pai. Você tem representatividade disso. E quando Jesus fala pai, ele está falando o que este pai representa. Independentemente da organização física. Isso é temporário, gente. De novo, desapeguemos da nossa realidade para entender a mensagem divina e não o inverso. A mensagem divina está muito além disso. O pai é o que direciona. Aquilo que contém a verdade. Quando eu admito que Deus é pai, o que eu estou dizendo? A verdade está em Deus. Logo eu sou filho. Portanto, eu servirei ao pai. Porque o filho não é o consanguíneo. O filho é quem obedece, o filho é quem serve, o filho é quem não fica contra o pai. Este é o filho real.
independentemente da consanguinidade. Pai, eu estou assumindo a Deus, fala assim, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. A verdade é dele. Senhor, eu estou aqui para lhe servir. Eu sou filho, não questionarei. Não irei contra a tua palavra. Serei obediente. Sou filho. Olha o contrato que a gente está fazendo com ele, só ia falar pai. Só que o pai não é só meu. É pai? Sabe aquele que age contra mim? Senhor, eu sei que ele é teu filho. Eu sei que você é pai meu e dele. E que a verdade que vale para mim, vale para ele. E que assim como eu lhe sirvo, ele também. E assim como você me guia, guia ele também. Que a causa de todas as coisas é Deus. Porque se eu sou filho, eu provenho de. A causa é ele. O filho tem por causa o pai. E quando eu falo nosso, eu estou falando é nosso mesmo. Ah, fulano não tem jeito. É pai nosso, meu amigo. Deus está por ele como está por mim. Deus é causa dele. Tem uma passagem que Jesus fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Lembra? Significa que temos que amar a nós primeiro? O pessoal já está com medo de responder? Sim? Por acaso Jesus fala, amai ao próximo depois de você mesmo? Ele fala como? Da mesma maneira. Na medida que eu me amo, eu tenho que amar o outro. Pelo mesmo motivo. Por que eu tenho que amar o meu irmão? Porque está escrito? Não, né? Por que eu tenho que amar meu irmão? Sou obrigado, não queria não, mas sou obrigado a ter que fazer, não? Eu tenho que amar meu irmão por um único motivo, porque ele é reflexo da vontade do Criador. Quem ama o Pai ama os filhos. Se eu amo a causa, eu amo seus efeitos. Portanto, que Jesus fala, e eu vos dou um segundo similar a este. Eu tenho, para amar a Deus, eu preciso amar os filhos. Porque se eu amo a causa primária, necessariamente eu amo os seus efeitos. Eu não amo o outro para aprender a me amar. Eu amo o outro porque ele é reflexo da vontade do Criador. Por que eu tenho que amar a mim? É porque sou eu, né? Por que eu tenho que amar a mim? Exatamente pelo mesmo motivo. É porque sou eu, não. Porque eu sou reflexo da vontade do Criador. Amai ao próximo como a si mesmo. Eu amo o outro pela mesma motivação que eu amo a mim. Eu não sou diferente do outro. Eu sou reflexo da vontade do Criador. E ele também. Deus é causa. Deus é Pai. É Ele que manda nesse universo. É Ele que governa. É Ele que direciona. E eu sou filho. E o outro é filho também, porque é Pai nosso. Eu entendo, Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Senhor, eu entendo que Tu és causa e nós todos somos consequência. Todos nós. E eu estou assumindo isso perante Deus. E é Pai nosso de onde? Que está? E é muito acima de mim. Eu me reconheço como filho, como consequência. Reconheço todos como consequência de Deus. Reconheço Deus como causa primária de todas as coisas, direcionador deste planeta. E reconheço que eu sou infinitamente inferior a Ele. Pai nosso que estás nos céus. Olha a minha postura perante a oração. Qualquer oração que você faça. Primeira coisa que você faz, Pai nosso que estás nos céus. Eu vou fazer a oração aqui, depois da palestra. Eu posso usar outras palavras, mas a minha postura tem que ser Pai nosso que estás nos céus. Pai é causa, Pai é quem guia, Pai é quem tem a verdade, Pai é quem direciona, Pai é aquele que você obedece. E eu sou filho, e eu sei que os outros também são filhos. Somos todos consequências de Deus. Somos todos efeitos da divindade. E a divindade está acima de mim. Isso é fundamental. Porque se eu achar que a divindade não está acima de mim, eu começo a barganhar com Deus, por exemplo. Eu começo a questionar Deus
Não o questionamento para angariar conhecimento, mas o questionamento para negar Deus. Nós temos fé que Deus é o Criador e causa primária de todas as coisas? Temos fé que Deus é infinitamente bom? Então ninguém nunca se achou injustiçado na vida. Quem é a causa primária de todas as coisas? E Ele é bom. Então o que acontece comigo, a causa primária é quem? E eu estou sendo injustiçado. Eu posso não concordar com a ação externa, mas ela não é uma ação que vai me proferir mal. Ela ser desagradável, eu não concordar e ter que trabalhar para alterá-la. Isso tudo faz parte do mecanismo de Deus para o meu benefício evolutivo. E eu vou enxergar as dores assim. Porque a causa primária é boa. O meu irmão age contra mim. Ele é uma pessoa má. Ele é um espírito imperfeito. Bem-vindo ao grupo. E as nossas imperfeições vão afetar aqueles que estão mais próximos de nós. Nossa, mas fulano convive comigo, um casal, anos. Amo tanto, diz que me ama assim e faz isso comigo. A inferioridade dele vai atingir primeiramente quem está mais perto. Você optou por ficar do lado. A inferioridade e as qualidades atingem primeiramente quem está mais próximo. Encarnados e desencarnados também. Tá? E é nossa responsabilidade com o mental também. Portanto, Pai nosso que estais no céu. Aí a gente reconhece Deus, causa primária, somos todos consequências de Deus, somos todos iguais. É Ele a quem eu obedeço, a quem eu sirvo. Eu não vou contra Deus. Ele é superior a mim, infinitamente superior. E aí eu peço o seguinte, eu falo o seguinte, santificado seja o teu nome. O que é isso? O que eu estou reconhecendo? Eu estou na minha postura inicial. O nome de Deus é santo, é perfeito, é puro. Não vou negar Deus. Não vou me achar injustiçado. Eu só estou passando por uma dificuldade momentânea. E o exercício de eu passar por ela vai me dar maturidade espiritual para isso. De submeter-se. E aqui, a minha submissão, ela tem uma série de variáveis. Olha o que eu estou reconhecendo, gente. Deus é causa primária. Eu sou consequência, meu irmão também. E Ele está acima de todos nós. E é a Ele quem eu sirvo incondicionalmente, porque Ele é pai e eu sou filho. Não é o inverso, não. Ele está nos céus, eu estou na terra. Jesus tem uma outra passagem que fala assim, eu sou lá de cima, vós sois cá de baixo. Porque nós somos cá de baixo ainda. E eu estou reconhecendo a superioridade de Deus e que o nome dele é santo, é puro. O que vem dele não pode ser mal. Em hipótese nenhuma. Eu estou 100% submetido a ele, conscientemente, porque eu acabei de dizer que ele é pai. Sei que todas as criaturas neste planeta estão na mesma condição que eu, porque acabei de dizer que ele é nosso. Sei que eu sou cá de baixo e ele lá de cima, infinitamente inferior a ele, porque ele está nos céus. E ele não tem a capacidade de executar o mal, porque o nome dele é santo. Eu estou reconhecendo isso em qualquer oração que a gente faça. Naquela formal e naquela dos nossos pensamentos. Senhor, me ajuda. O Senhor me ajuda tem que ter toda essa postura aqui. Senhor, às vezes a gente pede para o Senhor me ajuda para o time adversário do meu perder. Onde está o Pai Nosso que estás no céu? Pai Nosso, meu amigo. Eu não estou na postura do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Porque eu estou trabalhando para mim. Eu não reconheci Deus como Pai. Eu estou querendo que Deus seja meu filho, para atender as minhas demandas. E Deus não atende as minhas demandas. Deus me ajuda a atender as minhas necessidades. Não as minhas demandas, não as minhas vontades. Porque afinal Ele é que é o Pai, não eu. Próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Venha a nós o vosso reino. O que isso quer dizer? O que eu estou pedindo? Me coloquei na postura do verdadeiro cristão e agora eu vou pedir a Deus e eu peço que venha a nós o vosso reino. Primeiro que não é a mim, é a nós. Como é que é o reino de Deus? Perfeito? Como é que funciona o mundo perfeito? Mundos felizes. Vamos lá, como é que funciona mundos felizes? Tem futebol no mundo feliz? Diz que sim, né? Nós jogamos conversa fora em mundos felizes. Os espíritos daquele planeta só fazem uma coisa na vida: servir a Deus, auxiliando as criaturas que ainda estão na ignorância que eles já passaram. Em mundos felizes, estou falando de mundos que ainda se reencarnam, hein? E aí eu estou falando que tem que vir a mim o reino de Deus. Eu quero que esteja em mim o reino de Deus. Deus entregou para cada um de nós uma infinitesimal parcela do universo para a nossa governança. Que parcela é essa? O meu íntimo. Eu sou o governador do meu íntimo. Único e exclusivo governador do meu íntimo. O meu íntimo é reino de quem? Meu ou de Deus? Tem que ser de Deus. E o que é que eu estou pedindo aí? Senhor, faça do meu íntimo não um reino do Bruno, mas um reino de Deus. Por isso que ele fala da vontade depois, né? Quem reina no meu íntimo não sou eu. Eu o governo para o reino divino. O interesse de quem que eu tenho que atender? É a vontade de quem que eu tenho que atender? Eu tenho que interpretar as coisas a partir dos olhos de quem? Eu sirvo a mim ou sirvo a Deus? Por isso não se pode servir a dois reinos. Ou eu sirvo a mim ou eu sirvo a Deus. O reino do meu íntimo tem que ser. E eu peço isso. Senhor, faça do meu íntimo o teu reino. Aí as nossas vontades egoístas, o que é que eu estou me comprometendo com Deus? Vou trabalhar para eliminá-las. Porque ou eu reino para mim, ou eu reino para Deus. Estou me comprometendo a combater o meu egoísmo. Aí eu começo a orar, pedindo para o outro se dar mal. Já viram a questão de obsessão? Você vai para o grupo de desobsessão, nós espíritas, conscientes, vamos para o grupo de desobsessão e ficamos surpresos que temos obsessores. Sério? Aí quando a gente tem obsessão, você fala, por que ele me persegue desse jeito? Não, eu sou uma pessoa tão boa, estou na doutrina espírita, estou tentando seguir o cristianismo, estou tentando fazer as coisas certas. Por que fica me perseguindo? Não, vai atrás de outro. Olha o que eu desejo. Por que ele não persegue outro que está na má vida? Eu ainda desejo o mal para o irmão que sequer eu conheço. Imagina quando eu conhecer. Por puro egoísmo. Eu não quero para mim. E para o outro, aí não me importa não. Não sendo para mim. Quem é que está reinando no meu íntimo? Eu. Quem é que deveria reinar? Deus. E eu peço isso. Que venha a nós o vosso reino, Senhor. Me comprometo. Peço, eu quero abrir mão do meu egoísmo. E aí ele completa, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que bonito, né? Qual é a vontade de Deus? Aí falamos para Jesus, Senhor, seja feita a vossa vontade. Qual é a missão de Jesus no planeta Terra? Para conosco. Nos guiar, mas a gente tem que caminhar. Quando que eu vou mudar? Qual é a função de Jesus? Fazer com que você queira. Essa é a vontade de Deus, que você mude. Que você seja um espírito superior. Que você seja santo. Que você seja evoluído. Mas para você ser isso, você tem que querer. E a vontade de Deus é que você queira. Aí o que é que ele vai fazer por meio de Jesus? O que é que eu estou pedindo para Jesus?
Senhor, faça o que for necessário para eu querer mudar. O que for necessário. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Olha, vai doer. Que seja feita a tua vontade. Ó, você vai ter que lidar com situações difíceis. Que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é para o meu bem. É para que eu queira mudar moralmente. E assim vou encarar tudo na vida. Porque Deus está nos céus e Ele é santo. E eu tenho consciência disso. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Só que a gente não consegue ver a profundidade que é isso. A vontade de Jesus, às vezes é manifesta em afago, às vezes é manifesta em dores e dificuldades. Porque o objetivo dele não é que nós não soframos. O objetivo dele é que nós aprendamos a não sofrer. Nem que para isso precise passar os momentinhos de sofrimento. Para aprender a não sofrer. Lembra do meu filho que tem que passar uma frustração? Eu falo para ele, olha, cuida do seu brinquedo, que se perdeu, não compra outro. Aí ele perde o brinquedo. Vai ficar feliz? Vai vir chorando, pedindo para comprar outro. Qual seria a atitude mais coerente minha? Não vou comprar, meu filho. Vai chorar, vai ficar frustrado e vai aprender a lidar com essas emoções para ganhar responsabilidade. Não é esse o meu objetivo? Agora, para ele, vai passar momentos ruins. E nós temos os nossos brinquedos aqui. As nossas paixões, que eu gosto de brincar com elas. Me dá satisfação nessa brincadeira. Mas aí Deus às vezes fala, isso aqui não é mais, vou tirar a chupeta da criança. A maioria das crianças sofre. Mas você já está velho demais para chupar a chupeta. Quando a gente é bebê, tem a chupeta. Quando está crescendo, tira a chupeta. E nós temos as nossas chupetas morais. Que até um determinado momento, chupeta é útil. Chega um determinado momento, tem que tirar. E a gente vai chorar. Porque estamos habituados com aquilo, mas tem que desapegar. Quando eu reconheço a Jesus, que seja feita a tua vontade, é isso que eu estou pedindo. Assim na terra, como no céu. Tem que ser feita a tua vontade, tal como é feita nos mundos superiores. Só que nos mundos superiores ninguém briga com Jesus, né? Com Jesus de lá. Ninguém briga com Deus. E eu estou falando assim, faça comigo como você faz com a espiritualidade superior. Pensou nisso? Como é que Jesus fez com Francisco de Assis? Sofreu aqui, Francisco de Assis? Passou dores. Sofreu, estou sofrendo mais com menos dores que ele. Mas a vida foi uma vida mansa? Não foi. Você pega todos os avatares aí, os apóstolos tiveram vida mansa? Paulo de Tarso teve a vida mansa? Porque espíritos superiores já têm essa capacidade. E eu estou dizendo para o Senhor que a sua vontade seja feita como é feita nos céus. Senhor, eu me comprometo ao exercício da disciplina constante para aceitar a tua vontade em meu benefício. Lembra do porquê que a gente tem que orar? É para mudar a atitude de Deus conosco? Você orando ou não, Ele vai agir da mesma forma. Eu orando, eu tomo consciência e, portanto, fortaleza de como lidar com o processo. Se eu não orar, vai acontecer do mesmo jeito. Porque Deus não está submetido à vontade humana. Somos nós que estamos submetidos à vontade divina. E isto é o processo, eu estou reconhecendo o processo da atuação de Jesus, da atuação divina em mim para a minha transformação moral. Quanto mais eu tiver ciência disso, menos eu sofro. Porque as dores chegarão, a dor é obrigatória, o sofrimento é que é opcional. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é isso? Na verdade, o pão, ele é o quê? É um alimento, certo? Só que a gente não está falando coisa de matéria. A mensagem bíblica é moral. O pão, o alimento para o espírito me dá sempre. Eu não vou passar por provações. Me dê condições de me alimentar para me fortalecer nessas provações. Eu não estou negando elas, nem pedindo que elas não venham. Eu não estou pedindo que me seja ausentada a dor.
Senhor, mas me dá o alimento para eu me fortalecer. Como é que ele faz isso? Já pediram paciência para Jesus? Senhor, dai-me paciência. Como é que ele vai te dar paciência? Que paciência é um pão, né? É um alimento para você poder passar pelas dificuldades. Mas, Senhor, me ajuda a ter paciência. Aí ele vai confiar em você. Olha só, Jesus está atendendo o nosso pedido. Está confiando na gente. E vai nos proporcionar paciência. Como? Dando a sublime oportunidade de você exercitar a paciência. Coisa do céu. Senhor, ajuda-me a perdoar. Aí ele ouve as suas preces, confia em você e na sua capacidade e atende os seus pedidos, dando a sublime oportunidade de exercitar o perdão. Isso é coisa do céu, gente. Isto é o pão nosso de cada dia. Me dá a oportunidade de desenvolver virtudes, para que eu passe pelas provações, que é vontade de Deus que eu me modifique. E Jesus nos dará a oportunidade de desenvolver virtudes. Claro que a gente brinca assim com as questões que nos ferem, mas tem o outro lado também. Ele nos dá as pessoas que nos ensinam o que é amar, aquelas que nos compreendem, mesmo nos nossos erros. A grande questão é eu começar a enxergar tudo como pão nosso de cada dia, como uma oportunidade de fortalecimento moral. As coisas que nos agradam e as coisas que nos desagradam. Para aquilo é o pão que Jesus está me dando. E Jesus é tão misericordioso que ele dá pequenas doses. A gente tem momentos de calmaria para exercício de virtudes, para fortalecimento de nossos hábitos elevados, e alguns momentos específicos de infusão provacional, né, das provas pesadas. Mas a gente mal aproveita os momentos de calmaria. Nós não aproveitamos para criar hábitos positivos dentro de nós. Exemplos simples. Imagina você acordou feliz da vida, né, vai caminhar, acordou bem, satisfeito, tomou seu banho, botou sua roupa, saiu de casa, pegou o elevador, todo feliz. Entrou no elevador, tinha um senhor lá, não falou com você falou assim, bom dia. Ele falou assim, qual o seu pensamento? Tomara que tenha um dia péssimo então, mal educado. Olha o que eu estou criando como hábito perante uma ofensa ou perante uma quebra de expectativa minha. O hábito do ataque. O hábito da violência contra aquele irmão. Aquilo vai ter um efeito desastroso? Não vai. Mas que hábito estou criando dentro de mim? E aí, quando vierem as grandes provações e que eu for ser chamado a agir por impulso, eu vou agir por impulso, pelo hábito que eu criei. Se eu criei o hábito de responder atacando, eu vou responder atacando, no mesmo nível do gatilho que me chega. Nesse foi pequenininho, eu respondi pequenininho. Se de repente chegar um grande, eu vou estourar. E aí não vou saber por que estourei. Você estourou porque lá no elevador, você estourou do mesmo jeito, só que o gatilho foi pequeno. Quando ele é grande, você estoura maior. Se nós criarmos hábitos pequenos, Deus é misericordioso, gente. Ele permite pequenas atitudes, pão, para nós nos fortalecermos. Para quando formos chamados às grandes provações, e as grandes provações servem para a gente se conhecer, porque seremos chamados a agir por impulso. E aí eu vou me ver. Eu vou estar nu perante mim mesmo. Eu falei assim, nossa, eu sou capaz disso. Aí temos duas atitudes. Ou negar. Não, nada disso aconteceu. Não vou nem pensar nisso. Passou. Passou, mas aconteceu. Por que aconteceu? Pesquise a si mesmo. Senhor, eu errei por causa disso. Eu achei que aquela pessoa não podia falar isso comigo porque eu me senti superior a ela. É difícil admitir isso, né? É melhor não pensar no assunto.
Vou dar um outro exemplo clássico aqui, né? Você pega casais assim, aí você tem a toalha molhada em cima da cama. A toalha molhada em cima da cama. Ou o vaso sanitário lá que deixa aberto. Ou a roupa íntima que você deixa lá no chuveiro. Tudo isso dá para eu lidar de uma maneira saudável, dá para eu lidar de uma maneira desequilibrada. Mesmo que eu discorde, gente. Eu vou atuar para mudar, para influenciar a mudança de hábitos naquele meu irmão, para que a gente conviva junto. Agora, se eu tentar fazer isso em desequilíbrio íntimo, não vai dar certo, vai dar briga. Se eu tentar fazer isso equilibradamente, a tendência é a coisa resolver. Não no seu tempo, mas no tempo dos dois. Não é nem no seu nem no dele, é numa resultante dos dois. À medida que se influencia e é influenciado. Agora, em equilíbrio. A função do espírito de consciência cristã é manter-se equilibrado para atuar no mundo. Porque se você atuar no mundo em desequilíbrio, você vai estar levando desequilíbrio. Quem é o governador de mim? Eu. Ninguém vai conseguir me equilibrar, só eu. E como o reino tem que ser de Deus, Deus trabalha para o equilíbrio ou para o desequilíbrio? Se o reino é divino, eu tenho que governá-lo para o equilíbrio. Primordialmente. Porque eu tenho competência total neste governo. Não o outro. Não posso exigir do outro o meu equilíbrio. E assim como eu não posso culpar o outro pelo meu desequilíbrio. O máximo que ele consegue fazer é me colocar numa situação difícil. É o máximo. Daqui para dentro, só eu. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ok? Vamos aproveitar o pão. Eu estou dizendo para Jesus, Senhor, enxergarei as situações da vida, pequenas ou grandes, como o pão de cada dia. E me alimentarei do pão dos céus. Jesus diz que Ele é o pão da vida. É quem traz alimento para a vida, e vida eterna, vida de espírito, não é vida de corpo. Ok? É aquela vida imperecível. Nós somos espíritos. E o pão eu peço todos os dias, me dá a oportunidade, seja no exercício da paciência ou do perdão, seja na exemplificação da compreensão e do afeto que os outros têm comigo. Tudo é pão. E eu estou me comprometendo a Jesus que para que o reino dele seja feito em mim, porque eu pedi, para aceitar a vontade dele nas provações que me chegarão, e eu vou aceitar essa vontade porque eu sei que é bom, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar fortalecido. Por isso, eu peço o pão. E se eu enxergar as coisas do mundo como pão, me alimentarei moralmente e estarei fortalecido para passar as provações que vêm da vontade de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A parte mais difícil, né? Eu não sei se você ainda concorda que essa é a parte mais difícil. Né? Porque para cima já tem uns... Vamos errar nesse processo? Até então? Até aqui. A gente vai errar? A gente acerta e erra. Agora, vamos errar? Quem acha que não, desculpa informar. Vamos. Não somos perfeitos. Eu sei que eu vou errar. Não é que eu quero não, porque eu quero que venha o reino dos céus. Eu quero que reine em mim o reino de Deus, mas até lá, olha o processo que eu vou ter, olha o que eu estou me comprometendo com Jesus. Vai demorar, vai ser difícil e eu vou escorregar. Mas eu não vou escorregar por comodismo. Eu vou escorregar porque eu sou falho, sou deficiente ainda, moral. Quando eu errar, como que eu quero que Jesus me trate? Ele vai me tratar assim de qualquer jeito, tá? Eu só estou admitindo e reconhecendo que isto é sábio, é santo, porque santificado é o nome de Deus. Trate comigo como eu lido com as situações que me chegam, porque pela lei de causa e efeito, o que eu emano para o universo volta. Se eu lido mal com aquilo que me agride, eu receberei o peso desta culpa, deste remorso, desta guerra íntima, desta luta íntima. Não é Deus que vai me punir, mas, Senhor, eu sei que a paz do perdão depende de eu saber perdoar.
eu vou receber do universo os efeitos daquilo que eu fizer. Quando você fala, perdoa como deveríamos perdoar, não é assim que o universo funciona. O universo funciona o seguinte, você vai receber os efeitos do que você faz. E eu estou reconhecendo esse mecanismo universal. Senhor, perdoa-nos da mesma maneira com que eu perdoo o outro. Mas você não perdoa o outro, então eu vou sofrer. Eu sei, eu estou reconhecendo como funciona, Senhor. Estou reconhecendo os efeitos que recairão sobre mim perante os meus erros, porque eu sei que eu vou cometer os meus erros, mesmo sabendo que tem pão à mesa, mesmo sabendo que o nome de Deus é santo, e mesmo desejando o reino dos céus, tal como é feito dos mundos superiores, eu vou arrancar este egoísmo de dentro de mim. Mas eu sei que vou errar, e perante os meus erros, eu sei também que os efeitos negativos são decorrentes das minhas atitudes. E isso não é ruim. Porque se o meu sofrimento é responsabilidade exclusivamente minha, a minha felicidade também. Olha que coisa boa, não depende de ninguém para ser feliz. Eu dependo dessa postura de retirar de mim os males. Deixa eu passar para ele, depois eu passo para você. Eu tenho que ver os erros como pão. Qual é a postura cristã perante o próprio erro? Você senta, chora e se culpa? Ou você reconhece e a partir daí começa a lidar com seus efeitos para amadurecer e daqui a um tempo não errar mais nesse ponto? Qual é a minha postura perante o meu erro? Se eu não me perdoo, olha o sofrimento que eu tenho. Para eu parar de sofrer, eu tenho que fazer o quê? Nesse caso específico. Se perdoe que você para de sofrer. Reconheça que você é um ser falho. Sabe o remorso? O remorso eu estou me culpando porque sou inferior. Eu estou me culpando porque sou imperfeito. Porque afinal eu não podia errar. Você não só pode como vai. O remorso eu estou me culpando por não ser perfeito. Olha só o que eu estou fazendo comigo. Ah, então eu concordo com o que eu fiz? Não, errei. Mas por que eu estou me culpando porque sou imperfeito? Qual é a atitude cristã? E uma consciência espírita? Senhor, errei, vou procurar a causa do erro em mim, para na próxima não errar ou errar menos, e limpar os efeitos do meu erro. Porque os outros, coitados, não deveriam receber os efeitos das minhas falhas. Como é algo que eu não consigo evitar, eu vou tratar os efeitos até que eu consiga tratar a causa aqui dentro. Mas eu tenho que atuar nos dois, nos efeitos e na causa. Os efeitos são externos e a causa é interna. Cometi o erro, reconheci o erro, mas eu não vou ser condenado por causa disso. Eu vou tratar, evidentemente, os efeitos desse erro. Mas eu sou uma criatura de Deus destinada à perfeição. A imperfeição temporária não me condena eternamente. E aí por isso que ele fala, eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Mas ele não fala que seus pecados estão perdoados. Porque a nossa postura não é essa. Às vezes a gente quer se livrar do sofrimento como efeito do erro, mas não quer se livrar da causa do erro. Que eu acho que é o grande ensinamento dessa passagem. Quando eu erro, um espírita consciente, um cristão consciente, ele vai atuar no efeito e na causa. O efeito são as pedras que estamos jogando. E eu vou atuar no efeito para amansar aquele efeito negativo, sem acusar ninguém. Porque Jesus também não acusou, não falou que os outros ali estão condenados. Ele não condenou foi ninguém. Eu vou tratar o erro nos outros, no mundo exterior, mas eu tenho por obrigação que tratar a causa. E a causa está aqui dentro. A causa de qualquer equívoco meu, de qualquer comportamento em distonia com o mecanismo universal, com as leis de Deus, está aqui dentro. Para eu conhecer essa causa, tenho que conhecer a mim. Conhece a ti mesmo. Para eu saber o caminho que eu tenho que fazer, eu tenho que conhecer Jesus. Sabendo onde estou e sabendo onde tenho que chegar, eu tenho condições de caminhar.
Para caminhar eu tenho que ter vontade firme, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter essas virtudes desenvolvidas. Eu tenho que aceitar que sou falho. Mas eu não posso me acomodar em ser falho. Aceitar que é imperfeito não quer dizer acomodar-se na imperfeição. O remorso paralisa. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos paralíticos ou que sejamos atuantes? Quando eu entro no remorso, é a vontade de Deus que está sendo feita? Não é, e que seja feita é a tua vontade, Senhor. Bola para frente. Limpa o que você fez. Resolve a causa. Bola para frente. E não ficar parado olhando para trás. Lembra da mulher de Jó? De Ló. Lembra dela? Quando que ela vira estátua de sal? Quando nós estamos presos ao nosso passado, mesmo com toda a potencialidade do sal que há entre nós, porque ainda está, a potencialidade dela está lá, que é o sal. Eu viro uma estátua. Toda de sal, eu tenho todo o potencial para fazer o bem. Mas eu estou preso ao passado, eu não consigo caminhar para frente. Eu estou preso, paralítico, estátua, paralisado, não produzindo a Deus. E eu não posso paralisar-me, porque eu sou ferramenta divina para a harmonia universal. Se eu me paraliso, eu estou agredindo, entre aspas, estou indo contra um mecanismo universal que gira para a harmonia. Aí eu estou pegando um elemento desse mecanismo e travando. E Deus quer que a gente faça o bem. Ok? Não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora? Não nos deixeis cair em tentação. Jesus vai nos livrar de todas as dificuldades da vida. O que é o não nos deixeis cair em tentação? E no caminho ré, mas como que ele vai fazer isso? Não nos deixar cair em tentação. O que é a tentação? Oi? É um desejo nosso. Tentação está onde? Na forma com que eu vejo a situação. Sempre dou exemplo, você imagina que se eu tenho um copo aqui de um uísque desses, não sei a qualidade de um uísque, mas um uísque desses raros e bons. Aí você tem duas pessoas sentadas à frente. Um que está trabalhando para se livrar do vício do alcoolismo, e o outro que nunca bebeu, não gosta, acha ruim. Aquele copo vai ser tentação para quem? O outro vai ser só uma perda de tempo, tá ali. Mas aquele copo... A tentação vai estar em quem observa, em quem vivencia. Em como eu enxergo, como que eu absorvo a situação externa. No Evangelho também tem o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será são. Se teu olho está em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. A forma com que eu vejo a situação determina luz ou trevas dentro de mim. E se meu olho é são, se eu enxergo as coisas a partir do foco de Deus, todo o meu ser estará iluminado, mesmo com as dores. Mas se meu olho é treva, eu vou estar em desequilíbrio, mesmo que a situação não seja tão dolorosa. Porque a paz íntima ou o desequilíbrio íntimo depende da maneira com que você vê e não da situação em si. E aí quando eu peço para Jesus nos livrar da tentação, eu estou pedindo para Ele ajuda para modificar o meu íntimo. Mude a mim, Senhor, porque eu sei que eu vou errar. E eu sei que o mecanismo de eu sentir os efeitos do meu erro promove eu me livrar da tentação. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas da mesma maneira, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque isso me livra da tentação. Eu sentir os efeitos negativos das minhas reações, exteriorizadas ou não, faz com que eu aprenda a não sofrer. Faz com que eu aprenda a mudar a maneira que eu enxergo as coisas, mudo os meus desejos, mudo as minhas carências
E aquela coisa passa a não ser mais uma tentação e, portanto, naquele ponto, eu não errarei de novo. Isso pode acontecer N vezes, tá? Não é só numa que a gente acerta, não. Mas eu ter consciência do processo de evolução, de amadurecimento do espírito. Livra-nos do mal. Que mal? O que é o mal? O efeito das nossas imperfeições, né? Na verdade, a percepção que eu tenho dos efeitos de minhas imperfeições. Porque o mal em si não existe, concorda? Só existe um Criador neste universo. E ele é todo bom. O mal é uma má interpretação da lei. É a minha percepção desagradável a mim do que eu fiz. Os efeitos vão me atingir e eu vou ter uma interpretação que me desagrada. Isso para mim é um mal. E Jesus quer que eu me livre desse mal. Eu estou pedindo para Ele livrar do mal. Porque quando Ele executa isso aqui, e eu sei que Ele executa e estou reconhecendo, sentirei os efeitos negativos das minhas atitudes íntimas, exteriorizadas ou não. Porque isso vai fazer com que eu modifique a minha visão das coisas, tirando minhas tentações. E por consequência dessa modificação, livrarei-me do mal que há em mim. Da percepção que eu tenho desses efeitos. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Quem é que comanda esse universo? Eu já reconheci lá em cima. Coloquei para mim mesmo, né, expondo para Deus a minha postura, o que eu desejo, mas eu sei como funciona o mecanismo, sei os efeitos dele dentro de mim, e são efeitos positivos, porque tudo está no governo do Criador. É teu reino, é Ele que reina, é Ele que manda, é teu o poder, tudo que é feito por Ele, por intermédio das criaturas, mas por Ele, pela vontade dEle, e é tua a glória. Todo o sucesso e regozijo do universo remonta a Deus. A minha transformação deve ter por objetivo Deus. Eu fui criado para uma finalidade: para ser um colaborador ativo e consciente da harmonia universal. E eu posso ser isso hoje. Com a minha pouca capacidade, não vou ter uma capacidade muito grande, mas na minha capacidade eu consigo colaborar para a harmonia. O dever do espírito é colaborar para a harmonia universal. Aí começa a pensar aí, quando você briga com alguém, está colaborando para a harmonia ou para a desarmonia? Está fazendo seu dever moral? Quando você está falando mal de alguém para outro, você está colaborando para a harmonia ou desarmonia? Quando você se sente magoado, você está colaborando para a harmonia ou desarmonia? Quando eu começo a me entregar para as ansiedades, eu estou colaborando com a harmonia ou desarmonia do meu íntimo? Ou seja, ter consciência do meu dever é o primeiro passo para alcançá-lo. Não é o último, gente. É o primeiro. Quando eu sei o que eu tenho que fazer e sei como funciona, eu tenho condições de caminhar. E aí vamos caminhar. Vou errar? Vou perdoar as minhas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. E eu sei que isso vai fazer com que eu mude a visão do mundo, retirando minhas tentações e, por consequência, me livrando do mal que há em mim. Senhor, isso é bom, porque é teu o reino, o poder e a glória. Vai ter uma dor, vai ter um sofrimento, vai ter isso, mas Deus é Pai, né? E é Pai nosso. E é dele o reino. E eu quero que o reino dele, esse reino como funciona, seja o reino do meu íntimo, para eu abrir mão de atender a mim, para poder ganhar a felicidade de atender a Deus. E este processo nós começamos a caminhar. Despertar para essa consciência é só o primeiro passo. Só que a gente quer que seja o último. Ah, entendi. Então, a partir de amanhã, não vou passar nada disso. Ah, agora é que você vai ter consciência que está passando. Tem uma outra passagem bíblica do cego de Jericó. Jesus cura a cegueira dele. E ele fala assim, Senhor, agora eu vejo.
E a gente acha que é visão material. Quando Jesus atua no seu íntimo, a primeira coisa que ele tira é a cegueira. Aí eu passo a reconhecer que erro. Eu passo a enxergar as minhas deficiências. Eu passo a assumir o meu dever perante o universo. Eu passo a saber que não sou perfeito. Eu passo a reconhecer que gosto de algumas imperfeições e consequências dela. Eu passo a saber que em determinados momentos eu não quero pensar em Deus porque estraga. Jesus tira a minha cegueira. Eu sou o cego dizendo, Senhor, agora eu vejo. Só para a gente finalizar, a gente colocou mais esses dois trechos, que aí, terminada a oração, Jesus ainda nos fala um resumo, né, as consequências dessa postura. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós. Reforçando mais uma vez que a nosso sofrimento ou a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós. Ninguém tem a capacidade de fazer você entrar em desequilíbrio. Ninguém tem o poder de fazer você ficar magoado, de fazer você ficar com raiva, de fazer você ficar triste, de fazer você ficar feliz. Ninguém tem esse poder. O máximo que os outros podem fazer é criar uma situação que facilite ou dificulte esse processo. Só. Nada mais que isso. Quando nós nos magoamos, o que é que eu estou fazendo na mágoa? Já pararam para pensar na mágoa? Na mágoa eu estou punindo o outro a uma dor que eu vou sentir. Você está errado, logo eu vou sofrer. Você está querendo o meu mal, então eu vou sofrer. Você acha que ele vai ficar feliz ou triste? Não faz sentido. Claro, intelectualmente, emocionalmente, a gente tem que criar maturidade para isso, a gente está no exercício de. Mas se formos parar para pensar, ninguém tem o poder de me desequilibrar. Imagina se nós tivéssemos um poder de desequilibrar Jesus, de interferir no íntimo do Cristo. Não temos o poder de interferir no íntimo do Cristo, assim como ninguém tem o poder de interferir no meu íntimo. Existe um governador deste íntimo. E quem deu o governo deste íntimo para mim foi só o Criador de todas as coisas. Só Ele. Se Ele deu o governo do meu íntimo para mim, para que eu eleve esta parte do universo à causa primária, ninguém pode governar o meu íntimo. Tudo o que acontece, sou eu que faço comigo. E isto eu posso encarar do lado positivo ou do lado negativo. Encaremos do lado positivo. Porque se só eu sou causa do meu desequilíbrio, só eu sou responsável pela minha felicidade. Teremos auxílios para um lado e para o outro. Teremos influências para um lado e para o outro. Sempre. Joana de Ângeles fala uma frase que eu acho muito bacana. Ela diz, a evolução ela é um caminho solitário, porém solidário. Nós caminharemos sozinhos na nossa própria evolução, mas nunca sem auxílio. A responsabilidade é só minha, mas eu não estou isolado no universo.